Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade e espero que vocês tenham aproveitado muitíssimo o recesso. Hoje eu separei um conteúdo muito bacana, que é o conteúdo de fração. Esse conteúdo vocês já tiveram oportunidade de ver em anos anteriores. O que é uma fração, como que a gente representa uma fração, quais são as partes dela. E eu digo para vocês assim, quando eu tenho, sei lá, um copo, e eu falo que eu vou tomar 3/4 desse copo, eu não vou tomar a água toda. Eu vou tomar uma parte dessa água. Ou seja, eu vou pegar o meu copo de água, vou dividir em 4 partes e vou tomar só 3. Por isso que a gente diz que 3/4 é uma parte de uma fração, não chega a ser um inteiro. Mas pode acontecer de eu tomar, por exemplo, um copo inteiro de água e mais 3/4. Existe uma fração que representa essa situação? Existe. É aí que a gente pode, por exemplo, classificar as frações como fração própria, fração imprópria, fração aparente. Se eu, por exemplo, uso 3/4, né, como exemplo, e 3 é menor do que 4, significa que eu tenho uma fração própria, porque para representar 3/4, eu precisei só de um copo. Mas se eu tiver, por exemplo, 7/4, significa que eu tomei o copo inteiro, que era 4/4, mais 3/4. Ou seja, eu tenho uma fração imprópria. 7/4 é uma fração imprópria. Por quê? Porque o 7 é maior que 4 e, na prática, nós precisamos de mais de um inteiro para representar essa fração. E ainda pode acontecer a gente ter uma fração 8/4, por exemplo, e esse 8/4, observem que o 8 dá para dividir por 4. Então, quando o numerador, que é o número que está em cima, for divisível pelo número que está embaixo, que é o denominador, eu posso dizer que essa fração é uma fração imprópria e aparente. E aí, gente, a gente consegue ir lembrando um pouquinho desses conceitos de fração para a gente poder finalmente falar hoje sobre a simplificação de fração. Gente, o que é simplificar alguma coisa? É torná-la mais fácil. Se eu tenho, por exemplo, o número 18 nonos, será que existe uma fração que eu possa representar essa mesma quantidade, só com uma fração menor, mais simples? Existe. Por exemplo, se eu vou tomar 8/4 de água. Gente, se eu vou tomar 8/4 do copo de água, aqui ó, a minha caneca. Se eu vou tomar 8/4, eu não posso dizer que eu vou tomar dois copos? 8/4 é pegar o meu copo, dividir em 4 partes, tomar todas as 4. Encho de novo, divido em 4, tomo as 4 partes e aí eu acabo tendo 2 copos de água, 2 canecas de água. Então, quando eu falo 8/4, eu posso só dizer que eu vou tomar 2. Isso é uma forma mais simples. E é isso que a gente vai trabalhar, que a gente vai estudar hoje. Como que eu faço para simplificar uma fração? Então, vamos lá. Vou diminuir aqui a nossa tela. Tchan, tchan. Simplificação de fração. Como assim? O que vamos fazer com a fração? Vamos transformá-la? Sim, vamos transformá-la numa fração mais simples, mas que representa a mesma quantidade. Então, o que é a simplificação? É uma operação que não muda o valor da fração, mas altera o numerador e o denominador para que a fração seja escrita de uma maneira mais simples. Bom, na prática, como é que seria isso? Vou trazer aqui para o cantinho. Vamos lá. Isso deve ser feito dividindo os termos da fração por um mesmo número inteiro maior que 1. Tchan, 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 tchan. O que significa isso aqui, ó? O que significa os termos? Os termos de uma fração. Gente, os termos de uma fração é isso aqui, ó. Numerador sobre, fazer aqui o tracinho, o denominador. Olha só, o número que está na parte superior é o numerador e o número que está na parte inferior, na parte de baixo, é o denominador. O denominador é o que vai informar para a gente em quantas partes a gente vai dividir o nosso inteiro.
Vamos mudar agora o ambiente de copo de água, vamos falar sobre bolo, chocolate, pizza! Então vamos lá, ó. Vamos pegar uma pizza e eu quero que você divida essa pizza e você coma 7 pedaços. Eu quero que você divida ela em 9 partes e que você coma 7 pedaços dessa pizza. É uma pizza bem gostosa. Gente, 7 nonos significa que o 9 é o denominador. Vou até colocar ele aqui do ladinho, ó. 9 seria o denominador, 7 seria o numerador. Então, eu vou dividir a minha pizza em 9 pedaços e eu vou comer 7, certo? Então, vamos aqui na sequência. Quando não for mais possível utilizar o mesmo número para realizar essa operação, significa que a fração chegou à sua forma mais simples. Então, olha só aqui a dica que eu vou dar para vocês. Na prática, na prática, na prática. Como é que a gente resolve isso? Olha só esse exemplo. Eu tenho a fração 4 oitavos. E o nosso objetivo aqui é simplificar essa fração. Olha aqui, ó, vamos simplificar a fração. Ele quer saber qual é a fração que eu posso colocar no lugar de 4 oitavos, de modo que eu represente a mesma quantidade. É isso que ele quer. Para a gente fazer isso, olha só. Vou tentar escrever aqui para ficar bem legal. Eu vou dividir. Eu vou dividir. Ah, ele mudou a cor. Ele não quis o verde. Tá bom, vamos pegar o azul. Eu vou. Agora vai dar certo. Olha lá. Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Então, eu tenho que pensar 4 e 8. 4 e 8 são números pares, então eu consigo dividir por 2. Lembrem-se dos critérios de divisibilidade. Quando que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Então, nesse caso, eu consigo dividir o 4 por 2 e o 8 por 2 também. Tia Vanessa, mas eu percebi que o 8 também daria para dividir por 4, e 4 também daria para dividir por 4. Eu já poderia chegar e dividir o 4 e o 8 por 4? Poderia. A gente só ia, assim, simplificar o processo da simplificação, mas não tem problema se a gente começar do menor número, tá bom? Sem problema algum. Então, vamos aqui ao resultado. Quanto que dá 4 dividido por 2? Dá 2. Então, agora eu passo a ter 2 de numerador. E 8 dividido por 2 dá 4. Eu tenho 2 quartos. Terminou a simplificação? Não. Por que não? Porque 2 e 4 são pares, eu consigo simplificar novamente. Eu vou dividir de novo o 2 e o 4 por o mesmo número. Que número é esse? Dividiu e dividiu. Vamos ver aqui por quanto que a gente vai dividir. Chegaram aí a um consenso? 2 e 4, os dois números também são pares, então eu consigo dividir por 2 novamente. Então, divido por 2 e divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, 1 meio. Pessoal, 1 meio é uma fração que eu consigo simplificar novamente? Não. Quando eu não consigo simplificar novamente, eu digo que a minha transformação terminou. Ou seja, eu simplifiquei ao máximo a fração 4 oitavos. Isso significa que 1 meio é uma fração irredutível. E tem mais um detalhe bem interessante. A gente vai voltar a falar nele aqui daqui a pouquinho. A fração 4 oitavos, a fração 2 quartos e a fração 1 meio são frações equivalentes. São equivalentes porque elas representam a mesma quantidade. Eu vou desenhar bem rapidinho aqui do lado, ó. 2 bolos e eu vou dividir aqui na metade, ó. Dividir aqui a metade, aqui também a metade. Só que essa parte eu vou dividir em 4. Esse inteiro eu vou dividir em 4 e o inteiro de cima eu vou dividir só em 2. Gente, se eu pintar a metade, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui pintado. E se eu pintar esse 2 quartos, ó, eu vou pintar 2 pedaços.
Quem é o maior? O primeiro desenho ou o segundo desenho? Observem, 1/2 e 2/4 representam a mesma quantidade. Eu tenho frações diferentes, mas elas equivalem. Elas têm a mesma quantidade, representam a mesma coisa. Então, o que você prefere comer? Essa primeira quantidade de chocolate ou a segunda quantidade de chocolate? É a mesma coisa. Então, a única diferença é que na segunda fração, você está dividindo o seu inteiro em 4 partes. E na primeira fração, você está dividindo o seu inteiro em 2 partes. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Agora, eu tenho isso daqui. Eu vi que 4 dá para dividir por 2, que deu 2. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Eu dividi de novo. 2 dividido por 2 deu 1 e 4 dividido por 2 deu 2, ou seja, 1/2. Então, 4/8 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 1/2. Olha lá, frações equivalentes. E aqui a gente ainda tem uma situação legal, ó. Lembra que a tia Vanessa desenhou agorinha 1/2 e 2/4? Olha o que apareceu aqui, o 4/8. Gente, 4/8 é o inteiro dividido em 8 partes e a gente pintou 4 partes dela, ok? 1/2, 2/4 e 4/8 representam a mesma quantidade. São aparentemente diferentes, mas apresentam o mesmo resultado. 4/8, 2/4 e 1/2. Observe que a fração 1/2 não pode ser mais simplificada. Quando isso ocorre, a fração recebe o nome de fração irredutível. Repetindo, essa é uma fração, ó, 1/2. Pelo fato da gente não conseguir simplificá-la mais, eu digo que ela é uma fração irredutível, ok? Então, vamos lá. Outros exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é 9/12. Gente, 9/12. 9 e 12. Eu consigo simplificar essa fração, ou seja, eu consigo dividir o 9 e o 12 por 2? Não consigo, porque 9 não é par. Eu consigo simplificar, eu consigo dividir o 9 e o 12 por 3? Consigo. Por 3. Então, vamos lá. 9 e 3. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Perfeito. Então, hein? E 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. 3/4. Consigo simplificar novamente? Consigo dividir de novo? Não consigo. Quando eu não consigo mais dividir por um mesmo número, olha só, tem que ser o mesmo número. Eu não posso dividir o 4 por 2 e o 3 por 3. Não pode. Eu tenho que simplificar pela mesma quantidade, pelo mesmo número. Quando eu não consigo mais, significa que essa fração é uma fração irredutível. E tem mais um detalhe. 9/12 e 3/4 são frações equivalentes, certo? Agora, nós vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 5/7. Gente, 5/7 é uma fração que eu preciso simplificar. E aí a gente vai analisar. 5 e 7. Tem algum número que eu consigo dividir tanto 5 quanto o 7 ao mesmo tempo? Consigo dividir por 2? Não, não, porque 5 e 7 são ímpares, não dá. Consigo dividir por 3? Também não consigo. E a gente tem que lembrar que os números primos são divisíveis por ele mesmo, por um e por ele mesmo, somente. 5 é primo? 7 é primo? 2, 3, 5, 7. Sim, eles são primos. Então, eu só consigo dividir 5 por 5 e 7 por 7. Eu poderia fazer isso aqui, pessoal? Eu poderia colocar aqui, ó, dividido por 5 e dividido por 7? Eu poderia fazer isso? Não poderia. Por que eu não poderia? Porque para simplificar, eu preciso dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, aqui, ó, não podemos. E isso faz a gente perceber que a fração 5/7 já é uma fração
irredutível. Ela não pode ser mais simplificada. Ela já é uma fração que está o mais simples possível, tá bom? Então, 5 sétimos não tem como a gente simplificar mais. É uma pegadinha, né? Na letra C, nós temos 24/32 avos. Então, vamos ver aqui, ó, 24 e 32. Esses dois números são números pares. Se eles são pares, eu consigo simplificar, eu consigo dividir por 2. Então, vamos lá. 24 dividido por 2 dá quanto? Tchan, 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 tchan. Descobriram? Dá 12. E 32 dividido por 2 dá quanto? Vou colocar aquela ampulheta, aquele cronômetro. Dá 16. Então, 12/16 avos. Agora, 12/16, dá para a gente simplificar de novo? Dá. Os dois números são divisíveis por 2. Divide por 2. Divide por 2. 12 dividido por 2 deu 6. E 16 dividido por 2 deu 8. 6 oitavos. Esses dois números são divisíveis por? Ó, 6 dá por 3. Mas 8 dá por 3? Não, então não pode ser por 3. Aqui a gente vai usar o 2 novamente. 6 dividido por 2 deu quanto? Deu 3. E 8 dividido por 2 deu 4. 3 quartos. Consigo simplificar de novo? Não consigo. 3 quartos é uma fração irredutível. Então, vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Irredutível. E tem mais um detalhe. As frações 24/32 avos, 12/16 avos, 6 oitavos e 3 quartos são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Tudo bem? Pessoal, se for necessário, não deixem de assistir o vídeo novamente. Façam as anotações no caderno de vocês, coloquem aí o que é uma fração equivalente e como eu faço para simplificar uma fração. Com certeza vai ser super útil para as nossas aulas online e para as atividades dirigidas. Olha, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, ó, é só perguntar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, ó, e até a próxima. Tchau, tchau, gente!